Amanhã, sábado, às 4h30 da tarde, o Vasco entra em campo para enfrentar o Remo no Mangueirão. Uma partida difícil, mas que o Vasco precisa vencer, ainda mais após o tropeço dentro de casa contra o Botafogo. O Vasco precisa voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro e, de preferência, 3 pontos para o Vasco voltar para a parte de cima da tabela. O Vasco teve uma semana cheia de treinos, tendo em vista que o Renato Gaúcho ficou no Rio de Janeiro treinando em tese o time que seria o titular para ajustes táticos, para variações táticas, para conseguir realmente melhorar esse grupo do Vasco. Ele mandou um time alternativo para jogar a Sul-Americana. Esses jogadores já retornaram também e se juntaram ao grupo principal para o Vasco enfrentar amanhã o Remo no Mangueirão. E no vídeo de hoje vou te mostrar qual é a provável escalação e também algumas possíveis variações táticas que o técnico Renato Gaúcho pode fazer para a partida de amanhã, e também vamos ficar por dentro do adversário do Vasco, o Remo, como o Remo deve ser escalado também. Beleza? É muito importante o seu like, você hypar esse vídeo e tu mandar nos grupos de Vasco de WhatsApp também é importante demais, beleza? Agora sim, amigo. E essa é a provável escalação do Vasco para enfrentar o Remo amanhã, jogo no Mangueirão. No Campeonato Brasileiro, todos os jogos fora de casa são difíceis, apesar do Remo fazer uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro. O Remo tá na zona de rebaixamento, não consegue vencer jogos nem dentro nem fora de casa, e o Vasco, para mim, assim, na minha opinião, tem um certo favoritismo e tem a obrigação de sair vencedor. Amanhã o Vasco deve ter no seu gol o Léo Jardim como titular. O Fusato ganhou uma oportunidade no jogo contra o Barracas Central. Não sofreu gols o Vasco nessa partida, mas também o adversário era muito de um baixo nível. E amanhã o Léo Jardim estará de volta ao time titular do Vasco. Eu espero que ele faça uma grande atuação para se recuperar de algumas críticas que ele vem recebendo. Na lateral direito, o Vasco terá o Paulo Henrique como titular. Vale lembrar para vocês que o Puma Rodrigues está suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo e sequer vai ficar no banco de reservas. Com isso, o Paulo Henrique com certeza será o titular amanhã. O Paulo Henrique é um jogador que ele traz mais a parte física para esse time do Vasco em relação ao Puma. O Puma é um jogador que não consegue me convencer. De vez em quando faz até uma boa partida, um bom segundo tempo e tudo mais. Só que no geral eu não me convenço com o futebol do Puma. Eu ainda acho que mesmo o Paulo Henrique mal, na maioria das vezes ele ainda consegue acrescentar mais do que o Puma. Então na lateral direita amanhã é o PH como titular. A dupla de zaga será formada por Saldívia e Robert Renan. Os jogadores tiveram uma semana de descanso, uma semana de ajustes com o técnico Renato Gaúcho. Vale também de ressaltar que são jogadores que têm sim uma qualidade muito boa para sair jogando, mas que o Vasco vem sofrendo muitos gols, e por mais que não sejam falhas individuais dos zagueiros, sempre acaba sobrando críticas para a dupla de zaga. Então é importante que amanhã o Vasco vença e de preferência sem sofrer gols, para o time pegar mais confiança também nessa parte defensiva. Na lateral esquerda, com certeza, o Cuiabano será o titular. O Piton será o reserva imediato dele. O menino Avelar também fez um bom jogo contra o Barracas Central, mas amanhã o Cuiabano será titular com toda a certeza. E é um dos jogadores também importantes desse time do Vasco, porque o Cuiabano é o cara que aparece muitas vezes livre dentro da área para finalizar. É um jogador que acompanha muito bem a trajetória da bola. No meio de campo, o Vasco vai ter, em tese, um tripé de volante novamente. Aí o Barros será esse primeiro volante, jogando aqui na cabeça de área. O Thiago Mendes será esse volante barra meia pelo lado esquerdo. E pelo lado direito, o Titi vai ser esse volante barra meia. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma possível variação tática que pode acontecer no time do Vasco. Mas, a princípio, é esse tripé de volante. Foi com essa formação que o Vasco conseguiu obter os seus melhores resultados no Campeonato Brasileiro, com esses caras funcionando como volantes barra meias. Em muitos momentos o Vasco até jogando mais com contra-ataque do que em si com a posse de bola. E aí o Vasco vai ter na esquerda, na ponta esquerda, o Andrés Gomes como titular. Uma vitória do Vasco passa muito por uma grande atuação desse cara. O David como centroavante, mais uma vez, um jogador da confiança do Renato Gaúcho, por mais que eu fico voltado a colocar ou o Spinelli ou o Brenner como titulares desse time do Vasco. O Spinelli principalmente, um jogador que te dá mais presença de área, é um cara que faz gol de cabeça, é um jogador que incomoda mais a zaga. O David é um jogador que até fez gol contra o Botafogo, tem uma boa parede, um bom pivô, mas ele não tem esse cacuete de centroavante. E aí na direita, teoricamente, o Rojas será o titular, o Nuno Moreira perdeu essa vaga de titular.
O Vasco ainda tem como opção, por exemplo, o Marino, tem como opção o Adson e até o próprio Nuno para jogar aqui pela direita. Mas até pelo Rojas ter ficado no Rio treinando com a equipe, eu acredito que ele vai ser o titular nesse jogo. E qual é a variação que eu falei para vocês que pode acontecer? Como no jogo contra o Botafogo, ele puxar o Tietchan para marcar pela direita, trazer o Rojas por dentro como um camisa 10, segundo atacante aqui mais próximo do David, e jogar só com a dupla de volantes, com o Thiago Mendes e com Barros. E aí o Vasco, na hora de marcar, poderia marcar com esse 4-4-2 e também na hora de atacar dessa maneira aqui. Liberava o Thiago Mendes e o Tietchan, mais o Rojas, para ter essa liberdade no setor ofensivo, mas o Tietchan caindo mais pelo lado. Eu acho que às vezes pode faltar o apoio de um jogador realmente aqui mais para jogar com o Paulo Henrique. Até porque o Tietchan não tem esse cacuete de jogar, digamos que como um extremo, como um ponta. Então pode faltar um pouco com isso. Mas são ajustes que o técnico Renato Gaúcho pode ter feito para o Vasco marcar de formas diferentes. O Vasco vinha marcando e vinha, digamos que funcionando, porque vinha obtendo resultados com essa maneira aqui, com esse tripé de volantes no meio. Muitas vezes marcava em um 4-1-4-1 e deixava o time mais protegido na maioria das vezes. No jogo contra o Botafogo ele mudou um pouco esse sistema tático. Até já no jogo contra o Coritiba ele fez uma abordagem diferente, também parecida com o jogo contra o Botafogo, e o Vasco não obteve resultados positivos. Então, podem acontecer essas variações amanhã no decorrer do jogo. Já o time do Remo, cara, o time do Remo vem com Marlon na zaga, Marcelinho na lateral direita, Chamba na zaga também aqui ao lado do Marlon, o Mike na lateral esquerda, Patrick, aquele mesmo ex-internacional jogando no meio de campo, pode ser ele ou o Zé Wellison, junto com o Pico. E aí na frente o Iago Pikachu está suspenso, foi expulso no último jogo contra o Grêmio, provavelmente o substituto dele pode ser o Jajá ou até mesmo o Diego Hernandes. O Braga jogando como o camisa 10 organizador, o Aleph Manga jogando como extremo pelo lado esquerdo, e vai ter esses embates aqui com o Paulo Henrique, e o Gabriel Talhares jogando como centroavante, aquele mesmo que jogou no Juventude na temporada passada e até fez gols no Vasco. Trouxe muitos problemas pra gente o Gabriel Talhares na temporada passada, dentro e fora de casa. Então, pra gente ficar esperto na hora de fazer a marcação. O time do Remo joga em 4-2-3-1. O time é treinado pelo Léo Condé. Provavelmente na hora de se defender, vai se defender em um 4-4-2 do Remo, baixando seu bloco de marcação dessa maneira aqui. E aí o Vasco precisa conseguir manipular a marcação do Remo para gerar boas situações de gol, criar situações não só pelos lados do campo, mas pelo meio também por dentro. Muitas vezes o Vasco tenta esse jogo por dentro. Se for jogar por dentro, tem que ter o Rojas mais por dentro, tentar colocar mais jogadores nesse setor aqui de meio de campo para tentar obter uma superioridade numérica. A gente sabe que quando o Vasco ataca, o volante baixa no meio dos zagueiros, os dois zagueiros abrem e os laterais se tornam, digamos, com uma espécie de alas, extremos, e aí tem essas variações, o Gomes por dentro, o Cuiabano por dentro, eles vão trocando durante o jogo, o Rojas mais pelo meio também, junto com o David, aí você até afunda o Tietchan também aqui em alguns momentos, com o Thiago Mendes. Às vezes eles também vêm buscar mais o jogo aqui por dentro, a gente já vê esse tipo de organização no time do Vasco, mas são algumas variações, os jogadores têm liberdade para se movimentar, para se aproximarem no setor de onde está a posse de bola. Olhando no papel, o Vasco tem um time melhor do que o do Remo, e a tendência é o Vasco vencer. Eu espero que amanhã eu venha aqui fazer um pós-jogo com a vitória do Vasco, analisando as boas mudanças táticas que aconteceram na equipe. O Vasco precisa consertar um problema que é a sua entrada da área. O Vasco deixa muito espaço para o bate do adversário. O Vasco afunda muito quando essa bola vem pelo lado e depois balança por dentro. O Vasco geralmente afunda a sua zaga e deixa muito espaço aqui nessa entrada da área. E esse é um problema que era pro Vasco conseguir corrigir. E aí não é só um problema de você ter o jogador, o Barros tá deixando espaço. Não, é um problema porque o time realmente afunda e deixa espaço. Foi assim até o gol do Matheus Martins. O Hércules já fez um gol assim no Vasco, naquele clássico Vasco versus Fluminense. E os adversários têm essas oportunidades do bate. O Vasco precisa tirar essas oportunidades. Pelo outro lado, o Remo é um time que defende mal a sua bola aérea. Eu vi o jogo contra o Fluminense em alguns momentos da partida e defende mal a sua bola aérea. Cobrança de falta, cobrança de escanteio. Então também é um momento pro Vasco se aproveitar na partida. E o ideal é que o Vasco busque ter o controle desse jogo, mas que também saiba atrair o Remo no momento certo e jogar no espaço às costas da zaga do Remo. O Vasco ele não tem, assim, eu te diria, um time tão bom com a posse de bola. Em alguns momentos até consegue ser produtivo, mas às vezes o Vasco tem dificuldade de criar com a posse. Tomara que o Renato tenha conseguido acertar algumas coisas para o Vasco ter um jogo melhor e conseguir sair com os 3 pontos lá do... E conseguir sair com os 3 pontos lá do Mangueirão. E é isso, cara. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha nos grupos de Vasco, de WhatsApp. Eu fico nessa. Abração do Fatias pra nós. Fui.